Essa minha live de hoje, ela tem uma questão bem interessante, que é responder perguntas que vão acontecer aqui neste momento na live, mas também, não havendo perguntas, eu vou logo falando com vocês um pouco mais. Quero estender a vocês todos minha boa noite, sejam todos bem-vindos. Dizer que foi uma alegria ter estado com a minha audiência esses dias nas nossas lives, falando sobre planejamento do patrimônio. E a primeira pergunta que eu vou responder hoje é: quem comanda o sistema de patrimônio que a família constituiu? Seria o filho mais velho? E eu posso dizer para vocês que em muitas culturas, sim, em muitas culturas, o filho mais velho seria o primogênito, né? Aquele que deveria desenvolver o cuidado com o patrimônio. Os sírios libaneses, eles não têm só a cultura do mais velho, mas homem. Este é o que vai cuidar de todos os negócios da família na falta dos pais. Só que aqui no Brasil, o judiciário brasileiro não deixa nenhum filho em condição de superioridade ou inferioridade. Não existe o filho menor ou maior. São todos iguais perante a lei, independente da data do nascimento ou do gênero. A lei, ela separa para os herdeiros. Eles têm o mesmo direito num patrimônio que alguém deixa, na totalidade de 50%. Os outros 50%, o dono do patrimônio pode fazer o que ele quiser, né, do patrimônio. Vou contar para vocês uma história de caso verídico. O Mário, o João e o Pedro, filhos de um senhor de uma propriedade empresarial, né? Filhos de um senhor empresário, vamos corrigir isto. E eles aprenderam, o mais velho, o Mário, nasceu primeiro, aprendeu junto com o pai a tocar os negócios da família. O João era o lúdico, gostava das coisas alegres, das coisas dos artistas. E o João, então, não se envolvia com as coisas das empresas. O Pedro, o filho mais moço, também veio para junto do pai para fazer com que os negócios prosperassem e a empresa da família desse continuidade quando os pais deles não estivessem mais aqui. E este pai, ele não só entregou o leme, o bastão, como ele ensinou aos filhos, os dois que se interessaram, uma história de sucesso, uma história de legado, né? Uma história de família, de como gerenciar as empresas, de como que as coisas deram certo por muitos anos. E este pai, então, mostrou o caminho a esses dois filhos que se interessaram pela gestão dos negócios. Este pai, eu tenho certeza, ele não entregou o leme e ele não entregou o bastão. Ele entregou uma tocha para que seus filhos tivessem luz e pudessem continuar com as empresas e deixar a família assistida pelos próximos 30, 40, 50 anos. Fazer holding patrimonial é cuidar da governança patrimonial. Toda holding tem um plano de governança.
entrada de filhos, entrada de herdeiros, retirada de sócio, retirada de prolabore, retirada de dividendo, uso dos imóveis, se são urbanos, quais são os de locação. Este é a maior finalidade do sistema de holding. As decisões para cuidar do patrimônio. Então, cuidando lá dos filhos do seu João, do Mário, do João e do Pedro, aquela família tiveram empresas que não faliram, inventários que não se arrastaram por anos, porque os filhos já estavam sucedendo os negócios do pai, aprenderam com ele a luz da tocha do pai, na constância da vida, a seguirem a empresa. Um outro caso de estudos verídicos é um pai com 5 filhos, o pai do agro, lá de Cuiabá. O filho mais velho formou-se médico. O próximo filho tornava-se empresário numa cidade próxima de Cuiabá. A filha foi fazer os estudos no exterior e por lá ficou. Os 2 mais novos ali, na lida com os pais. Pai com 70 anos, já um pouco doente, tinha um patrimônio, cada uma das fazendas com um valor histórico de R$300 mil, mas um valor de mercado muito alto, valendo em torno de R$50 milhões. Todas as fazendas entraram numa agropecuária para que, neste negócio, desta forma, nesta organização, os bens saíssem do nome da família, né, do patriarca, e entrasse para a agropecuária os bens da parte agrícola. E desta forma, toda a engenharia para que os filhos recebessem as suas participações como herdeiros que são desta família, observando-se o seguinte: os 2 filhos que estavam envolvidos na atividade, retirando o prolabore, e os outros 3 que não estavam mais na atividade, mas que herdeiros são, retirando dividendos. Então, ali aconteceu um acordo de sócios, onde esse instrumento gerou controle de todo o patrimônio e cada filho recebia e continua recebendo a sua participação de acordo com a vontade de quem? Do pai. É o pai que determina, com a sabedoria que ele tem, qual é o plano de governança, como que ele quer que as coisas aconteçam para que o seu patrimônio permaneça como um todo e não fique todo fatiado para satisfazer a vontade deste ou daquele. Então, esses planos que nós fizemos, a gestão deste patrimônio, como organizamos esse patrimônio, é o maior objetivo de nós, especialistas em planejamento patrimonial. Eu sou Gilci Martins, realizo esses planejamentos, e se tu desejares saber mais, inscreva-se no meu canal para mais assuntos como esse.